Pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor e eu trabalho no time do Store Framework, na Vtex, como Software Engineer. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco do nosso curso sobre layouts complexos, ou como usar blocos de layout para você conseguir fazer um layout bem diferente na sua loja, né? Então, a gente vai começar aqui pelo o curso que está nesse learn.vtex.com/docs e tal. E vamos lá, né? A primeira parte do curso é bem mais teórica, que é apresentando os blocos de layout, né? A ideia é que vocês já devem ter visto como que a gente consegue usar blocos básicos do Store Framework, né? Rich Text, Infocard, todos os blocos que vocês já viram, para construir a nossa loja, né? A ideia é que, usando os blocos de layout, você consegue, é, você consegue ter maior controle sobre onde você quer que cada um desses blocos apareça, e você tem mais flexibilidade para mostrar o seu conteúdo de diversas formas, como, por exemplo, a gente vai ver aqui no curso o modal layout, que é usado para mostrar modais para as pessoas, o stack layout, que é usado para você empilhar coisas, o tab layout, em que você consegue usar uma disposição de abas e mostrar conteúdos diferentes para cada aba, responsive layout, slider layout, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do curso, né? Mas para começar só, deixa eu falar rapidamente para vocês do setup que vocês estão vendo aqui. Aqui, eu estou numa conta de testes da Vtex, que é a Store Components. Vocês vão estar usando alguma conta de teste de vocês, que vocês já vão ter usado até agora no curso, vocês podem continuar usando ela, não tem problema nenhum. E aqui, como vocês estão vendo, Hiring Coders é o workspace que eu estou usando, que também pode ser o workspace que vocês quiserem, né? Aqui eu tenho um tema, que é o nosso Start Theme. Esse é o tema padrão, inicial, que a gente sempre usa quando vai criar o tema novo de uma loja. Mas vocês podem começar da onde vocês pararam no último passo do curso, que não tem problema nenhum. É só não se atentem muito com esses arquivos todos aqui, porque a gente não vai ficar alterando todos eles e eu vou falar os que são importantes, tá? Só uma coisa que é importante, essa parte aqui das dependências no manifest. Se eu não me engano, eu já tenho todas elas aqui, porque esse tema usa muitas coisas, então eu já estou vendo algumas aqui, stack layout, store link. Mas se você não tiver alguma, é só vir aqui no manifest e digitar vtex. Lá, por exemplo, condition layout. E aí, aqui você fala a versão, né? 1.x no caso que está lá. Mas se vocês copiarem e colar isso aqui, vocês não deveriam ter nenhum problema, tá? Eu vou tirar isso daqui, só porque eu acho que essa dependência já existe. Se eu esbarrar em alguma dependência que não existe, eu coloco ela aqui no manifest, simplesinho, tá? Então, vamos lá. O primeiro bloco que a gente vai ver é o Flex Layout. A ideia do Flex Layout é abstrair o modelo de CSS do Flexbox, certo? Então, se vocês já conhecem Flexbox de CSS, o Flex Layout é basicamente a mesma coisa, assim, é o que a gente usa por baixo dos panos, ele está usando o Flexbox, certo? É só esses dois blocos que a gente tem aqui, o flexlayout.row e o flexlayout.call, eles basicamente manipulam as classes CSS que a gente está aplicando em certos containers para montar o layout usando classes de Flexbox, certo? Então vamos lá. Se você der uma olhada na documentação do Flex Layout, que está aqui, é sempre bom para você saber o que tem de configuração e quais props que ele aceita e tal, né? Aqui vocês vão ver que eu estou em developers.vtex.com. Isso fica como recomendação geral para qualquer bloco que vocês forem usar. Sempre deem uma olhada aqui na documentação, porque vocês querem achar essa parte aqui de configuração, certo? Porque aqui vocês conseguem ver todas as props que o bloco espera receber, o que ele suporta, o que ele não suporta.
E aqui tem uma seção, por exemplo, de modus operandi, que é explicando como usar o bloco e tal. Então, é bem útil, sempre dei uma olhada na documentação, tá? Mas, enfim, sim, uma parte que é importante. Existem os blocos Flex Layout Row e Flex Layout Call, certo? E Row de linha, né? E Flex Layout Call de coluna mesmo. Então, a ideia é que você vai montar o layout da sua loja pensando em linhas e colunas, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo. Nesse exemplo, o que a gente está fazendo? A gente está definindo um flexlayout.row, certo? E aí notem que aqui a gente passa para ele dois blocos usando essa propriedade children, certo? Você sempre vai usar children para passar blocos para flexlayout, tanto o flexlayout.row quanto o flexlayout.column, tá? Isso é um padrão, na verdade, para todos os blocos de layout. Você sempre vai usar essa propriedade children para passar outros blocos, certo? Então, aqui nesse caso, a gente está passando um infocard, hashtag rethink, que é só um nome, né, que você deu para o bloco, e um outro rich text deletar. E aí aqui a gente define normalmente os dois blocos, como vocês já devem ter visto, só definindo um infocard e um rich text, certo? Aí agora tem a atividade, né, que é a gente vai usar o Flex Layout para fazer isso aqui, certo? Para obter esse resultado. É, eu já tenho ele aqui, para vocês verem. É assim que vai ficar, tá? Isso aqui é porque eu tô com esse tema linkado, certo? Mas agora o que eu vou fazer eu vou limpar toda essa parte aqui, certo? Porque como a gente quer fazer a atividade do zero, eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou deixar isso aqui em branco para vocês verem o que acontece quando eu dou the text link aqui. Eu vou dar the text link com a home basicamente vazia. Então, a única coisa que deveria continuar na home é o header e o footer, né? Se eu der um refresh aqui. E é isso, né? A gente tem um espaço em branco aqui sem nada. Beleza. Então, vamos lá. Agora, vamos seguir a atividade, né? O que ele está propondo aqui para gente. Declare o flexlayout.row dentro dos blocos do template de store.home e declare os blocos propostos acima no seu arquivo home.jsonc. Tá, então uma coisa importante essa é uma recomendação geral. Você pode criar arquivos com qualquer nome que você quiser. E tem duas extensões possíveis. Você tem JSON e JSON-C, certo? Nesse caso aqui a gente vai usar JSON-C. A diferença entre os dois é simplesmente que no JSON-C você pode adicionar comentários. Então a gente recomenda que você use JSON-C porque é mais fácil, principalmente quando você começa a ter componentes muito grandes. É muito útil você poder escrever comentários neles, né? Como esse aqui, por exemplo, que está comentado exatamente como é que funciona e tal. Então, beleza, você vai criar esse arquivo aqui, home.jsonc. Ele está dentro da pasta home, mas isso não é obrigatório, tá? Essas pastas aqui são só para organização mesmo. Mas beleza. Estando aqui, ele vai pedir para a gente usar os blocos propostos acima no seu arquivo. Então, beleza. Então, é para a gente usar esses blocos que estão aqui, né? Beleza. Então, fica mais simples. Eu só preciso pegar isso aqui e declarar aqui embaixo. Você vai declarar logo embaixo, certo? Então, a gente já tem o infocard, tem o rich text aqui, ok. Ele está falando para a gente colocar esse flex row dentro do star.home, né? Então, a gente vem aqui, flex layout, row, dentro do star.home. Perfeito. Que mais que ele pede para a gente? Altere as childrens do flexlayout.row, substituindo o bloco rich text por uma coluna, pelo flexlayout.call. Perfeito. Então, a gente tem aqui o children dele. A gente vai tirar isso daqui e colocar um. E a gente vai colocar um flexlayout.call, certo? Que a gente ainda não definiu, certo? A gente ainda não falou o que vai dentro dele, mas a gente já está montando aqui o layout. Beleza.
delete do seu tema o bloco de rich text. Perfeito. Vou deletar ele aqui, ele não está sendo usado, não deveria ter problema nenhum. Sim, uma coisa para vocês ficarem atentos. Cuidado com essas vírgulas que ficam sobrando aqui, porque isso aqui não é válido, né? Então, você tem que sempre tomar cuidado que, quando você apaga um bloco, presta atenção para nunca deixar uma vírgula sobrando, certo? Então, eu vou apagar essa vírgula aqui para a gente não ter problema com ela depois. Mas beleza, agora declarando o blocos flexlayout.com no mesmo arquivo, com dois componentes de imagem como children, o Image Electronics e Image Major Appliance. Nessa ordem, tá bom? Então, eu vou definir aqui um flex layout call. Eu preciso passar para ele children. E os dois blocos que ele está pedindo para eu passar, eu vou pegar aqui os nomes para a gente não ter problemas. Image Electronics e qual que é o outro? Image Major Appliance. Mantendo a ordem, porque uma coisa que é importante é que quando você está passando esses blocos aqui, sempre que você estiver passando blocos via children, a ordem importa. Então fiquem atentos com isso. Ok, então temos os dois. Tá faltando uma vírgula aqui. Vou colocar ela aqui. Ok, esses dois blocos não existem ainda, então a gente vai ter que definir eles. Aqui ele já está me dando a definição, né? Então, até porque essas URLs são grandes, então só tem aqui copiar e colar. Eu vou copiar isso aqui e colocar aqui. Tá faltando uma vírgula, então eu já complemento aqui. Beleza, agora a gente tem os dois blocos que a gente está usando aqui: Image Electronics e Image Major Appliance. Os dois estão aqui, beleza. Agora, só com isso, a gente já devia ter o resultado que ele está mostrando aqui. Vamos ver se funcionou. Essa aqui é o que eu mostrei para vocês, né? É o tema linkado antes de eu fazer essas alterações. Bom, aí uma vez que a gente tem esses blocos de imagem definidos, tem os flex layouts definidos aqui. Flex layout.row deve ter o infocard, que é esse bloco aqui. E a gente tem a coluna, que é o flex layout call, que a gente definiu aqui com as duas imagens, certo? Então, a gente deveria receber esse resultado aqui. Então, se eu vier aqui, já tá com o resultado certo. Então, a gente já viu que é isso mesmo, certo? Então, esse foi o primeiro, certo? Essa é a primeira parte, é assim que você sempre vai acabar usando o Flex Layout, certo? Tem o Flex Layout Row, e aí é muito comum você combinar o Flex Layout Row com o Call. Então, normalmente você vai ter um Flex Layout Row e você vai ver um Flex Layout Call dentro. Só fiquem atentos para o fato de que, como está na documentação e está escrito aqui também, a gente sempre usa flexlayout.row e flexlayout.call. Nunca um flex layout de forma isolada, certo? Não, esse bloco aqui não funciona do jeito que vocês esperam. Você usar flex layout sem ponto .row ou sem ponto .call, certo? Então, beleza. Esse foi o primeiro módulo do InfoCard, do flex layout. Agora, vamos para o próximo, que vai falar sobre o carrossel de blocos, certo? Ou slider. E a gente vai usar um bloco que chama slider layout, que, como flex layout, é uma forma flexível de criar blocos a partir de outros blocos, também usando esse esquema de eu tenho children e aí eu passo blocos para ele via children, né? A ideia desse slider layout é justamente que os blocos que eu passar como children, eles vão ser dispostos numa forma de carrossel, certo? Isso é muito utilizado para imagens, normalmente, né? Você tem várias imagens e você tem um carrossel delas. Para criar esse carrossel de imagens, a gente usa o slider layout, certo? Aqui ele sugere no curso a mesma coisa que eu falei para vocês, sempre útil. Deem uma olhada na documentação. Se vocês estiverem aqui no developers.vtex.com, tem um atalho muito útil, que é Command K. Você pode vir aqui e pesquisar pelo bloco que você quer. Então, por exemplo, eu quero ver a documentação do slider layout, eu clico aqui
e ele vai me levar para a documentação do slider layout, certo? Aqui você vai conseguir ver tudo, você vai ter um exemplo, você vai ter todas as props que ele aceita, o que, que cada uma delas faz, quais são os valores que você pode usar, todas essas informações estão na documentação. Mas beleza, aqui tem um exemplo que é um slider com 2 infocards, certo? Uma coisa que é similar a isso é o que nós temos na nossa loja de teste aqui, da starteam.vtex.com, que é uma loja que a gente usa para testar coisas e demonstrações. Isso aqui que vocês estão vendo é um exemplo de um slider layout, certo? Nesse caso, a gente tem o mesmo infocard 2 vezes, né? Mas é um slider, certo? Você tem loop infinito, você tem tudo. E mais para frente, eu não vou mostrar nesse curso, mas um outro caso de uso é na própria prateleira de produtos, né? Você está vendo aqui a prateleira de produtos, ela também está usando um slider layout. Então, tá aí 2 exemplos de uso práticos, né? O que a gente está vendo aqui no curso é simples, ele tem 2 infocards, infocard 1 e 2, algumas props que vocês conseguem saber o que elas fazem na documentação e configurar com muito mais opções. Aqui, 2 infocards sendo definidos como vocês já têm usado normalmente. E isso aqui teria um resultado parecido com esse que eu mostrei para vocês aqui. Beleza. Agora, dado isso, a gente tem uma atividade. E qual que é a atividade? É criar um slider de marcas, certo? Então, isso é outro caso muito, muito utilizado. A gente tem um slider que vai mostrar várias marcas que que a loja vende, certo? Então, vamos lá. No arquivo home JSON-C, então no mesmo arquivo que a gente está, declare o bloco slider layout hashtag home. Beleza, então eu vou definir ele aqui. Eu vou colocar logo acima dos flex layouts que a gente já usou, para ficar mais fácil de identificar, só porque como a gente vai estar alterando esse style.home, eu vou colocar ele aqui por questão de organização só. Então, beleza. Definir um bloco é sempre assim, né? Você coloca o nome dele aqui e cria um objeto. Perfeito. Definimos. Agora, o que ele quer? Crie um arquivo chamado sliderlayout.jsonc dentro da pasta store/blocks. Tá. Tá, beleza. Então, na verdade, a definição do nosso bloco vai estar em outro arquivo. Então, sem problema nenhum, eu vou pegar esse cara aqui e já deixar aqui na home, certo? Se você salvar o arquivo do jeito que ele está aqui, ele vai dar erro, certo? Olhando aqui no terminal, vai aparecer um erro. Aqui está. Build failed, error resolving block start.home. Então ele está te falando onde está o erro. I couldn't find a block slider layout home, certo? Por que isso está acontecendo? Porque eu estou tentando usar um bloco slider layout home, só que eu não criei esse bloco ainda, certo? Ele não existe. Sem problemas. A gente vai criar um arquivo novo aqui na pasta home, slider layout. Ponto. Eles vão ser. Eu vou vir aqui e dentro dele eu vou, como é JSON, você tem que criar um objeto, certo? Eu vou definir o nosso bloco slider layout.nome, certo? Por enquanto ele é um bloco vazio, mas vocês vão notar que o erro já foi embora, certo? Eu linkei, o erro sumiu, updated successfully, mas se eu for na loja, eu não estou renderizando nada, né? Porque esse bloco é um bloco vazio, né? Eu tenho o que eu já fiz, o que a gente fez na atividade anterior, mas aqui não tem mais nada. Então agora vamos popular ele, né? Nesse arquivo, baseando-se no código acima, substitua os infocards declarados como children do slider layout, hashtag home, e adicione 6 componentes de imagem como children, certo? Utilizando o formato image brand 1, brand 2, brand até 6. Tá bom. Então é para a gente se basear nesse cara aqui. Eu vou copiar e colar ele aqui. Perfeito. Temos porque ele já está passando essa prop de autoplay. Aí eu tenho o children do Infocard 1, Infocard 2. No caso, a gente não vai usar esses Infocards, né? A gente vai definir blocos de imagem. Então, vamos lá. A gente vai definir o image
brand 1. Aqui. Eu vou já deixar pronto aqui. A gente quer. Eu tenho 5, 6. Pronto. Aí, basicamente, o que a gente vai fazer é o 2 aqui, o 3 aqui, 4, 5, 6. Certo? Então eu vou usar esses 6 blocos. Eu vou selecionar todos eles aqui. Coloquei. Vou tirar esses infocards. E passar todos esses blocos, né? Só colocar as vírgulas. Prontinho. Então eu tenho children, 6 imagens, certo? Mas os blocos de imagens ainda estão vazios, certo? Então, eu vou preencher eles agora. Eu estou editando todos ao mesmo tempo porque eles vão ter propriedades muito similares, certo? Ótimo. Agora eu vou usar o bloco de imagem e eu quero saber, tá, quais são as props que o bloco de imagem recebe, né? Beleza. Eu vou na documentação, image, e eu estou vendo aqui que a prop que a gente quer é a source, certo? Que é o que está bem aqui. Então, em todos esses caras aqui, eu vou fazer a mesma coisa, que é props source. E o tipo é string, né? Eu sei porque está aqui. E esse bloco e essa prop source tem que estar. Você sempre tem que passar uma source para um bloco de imagem, certo? Beleza. Agora, essa parte aqui, eu tenho que pegar todos esses links para mostrar as imagens certas. Então, tá aqui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. O que está mudando é só o número? Né? Então eu não preciso ficar copiando e colocando. Salvei. Vamos ver o que aconteceu na loja. Olha só, a gente já consegue ver o slider aqui, né? Com as imagens que a gente declarou. Então, aqui ele está mostrando 5 imagens na primeira página, né, no Bitcar, e quando a gente vai para o lado, ele mostra a imagem que ele não estava mostrando antes. E a gente consegue voltar e tudo. Então, perfeito, fizemos um carrossel. Agora ele está pedindo para a gente utilizar a propriedade autoplay, que já está definida aqui. Faça com que o slide aconteça automaticamente a cada 7 segundos e que ele pare quando o usuário passar o mouse em cima do slide. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que alterar é esse timeout, certo? Essa prop de autoplay é para controlar a transição automática de slides, né? Então, esse timeout, a unidade, vocês estão vendo 5.000 aqui, 5.000 significa 5 segundos, tá? A unidade disso aqui é milissegundos. Então, se ele está pedindo 7 segundos, eu só preciso trocar isso aqui para 7. E aí, pronto. 7.000 são 7.000 milissegundos, que vai dar 7 segundos. E eu quero que ele pare quando o usuário passar o mouse em cima do slide. Tá bom. É só stop on hover. True. Tinha. O que isso aqui está fazendo é dizendo, olha, eu quero que o slider passe sozinho para o próximo slide a cada 7 segundos. Mas se o deixa eu atualizar para ele pegar a última versão. Perfeito. A cada 7 segundos passa para o próximo slide, mas se o usuário colocar o mouse em cima do slide, não passa, fica parado. Isso é para basicamente evitar o que pode acontecer de você está vendo uma imagem, você quer clicar nela e aí ele passa para a próxima página e você acaba clicando na imagem errada, certo? A gente normalmente deixa isso aqui como true para evitar esse tipo de comportamento, certo? Mas beleza, temos um slider funcional. Então esse foi o slider layout. Então, bora pro próximo. Ok, agora
O próximo que a gente vai ver é o Responsive Layout, certo? O Responsive Layout, ele é o cara que permite que você, na sua loja, defina layouts diferentes para diferentes tamanhos de tela e dispositivos em que o usuário está usando. Então, você torna o seu conteúdo responsivo, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem um componente que não é responsivo, né? O rich text, ele é um componente que você configura para mostrar qualquer texto, né? Vocês já viram e já vem usando ele. Beleza, mas e se você quiser mostrar textos diferentes, caso o seu usuário esteja usando a loja no celular ou no desktop, né? No notebook ou no computador dessa pessoa. Como que você faz isso, certo? Você faz isso usando o Responsive Layout. Aqui a gente tem um exemplo, que é dentro do store.home. Então, a gente vai continuar mexendo aqui na nossa home, certo? Não no Slider Layout. Vou até fechar o arquivo do Slider Layout, porque a gente não vai mexer nele. Aqui na nossa home, a gente vai declarar dois blocos. ResponsiveLayout.desktop, hashtag desktop. Vou colocar ele aqui. E o Responsive Layout Mobile, hashtag mobile. Quando eu salvar, eu acho que ele vai quebrar a linha para mim. Vai. Então, adicionamos dois blocos novos na home. Responsive Layout Desktop, Responsive Layout Mobile. Notem que a gente está usando ponto .desktop e ponto .mobile. Então, esse cara aqui, ele só vai ser renderizado no desktop e esse cara aqui só vai ser renderizado no mobile. Então, celular, tablet, basicamente isso, celulares e tablets. Então, beleza. Aqui, vocês vão ver que, de novo, tá dando erro, certo? Porque eu acabei de colocar dois blocos aqui que eles não existem ainda, né? Então, vai dar erro mesmo. Ótimo. Isso era esperado. Agora, a gente vai declarar esses blocos para a gente parar de tomar esse erro. Né? Então, vamos fazer isso aqui no arquivo da home mesmo. Logo embaixo do store.home. Eu vou simplesmente copiar o que está aqui, colocar aqui, adicionar uma vírgula para ele parar de reclamar aqui. Agora nós temos o Responsive Layout Desktop, o Responsive Layout Mobile. Vocês estão vendo que a gente está definindo basicamente dois rich texts, certo? Um rich text desktop e um rich text mobile. E o que está mudando neles, né? Quase nada, mas vocês vão ver que aqui a gente tem o texto está um pouco diferente, né? Tem o I am on desktop e I am on mobile, certo? Então, o que a gente deveria conseguir ver é que se você acessar o site, que no caso a nossa loja aqui, você está vendo aqui, né? I'm on desktop. Mas se eu fosse para o mobile, ou se eu deixasse a página bem pequena, ele já muda para I'm on mobile, certo? Porque o tamanho da tela diminuiu o suficiente para você tratar como um celular, certo? Então o texto mudou. Se eu voltar para o original, pronto, temos I'm on desktop de novo, certo? Nesse caso, a gente só está trocando o texto do rich text, mas você pode trocar o que você quiser, assim. Você pode definir layouts totalmente diferentes para os dois casos, tá? Beleza. Agora, dado isso, dado que os dois blocos estão apresentados, Responsive Layout Desktop e Responsive Layout Mobile, a gente vai fazer a atividade aqui, certo? Qual que é a atividade? No desktop, a gente tem que mostrar esse layout aqui, e no mobile, eu quero mudar um pouco ele e mostrar esse layout aqui, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Usando o Responsive Layout. Perfeito. Então, vamos seguir os passos aqui. Adicione o código proposto acima no arquivo home.json, é o que nós já fizemos. Declare os blocos de Responsive Layout no template store.home. Já fizemos isso também. São esses dois. Agora, no Rich Text Mobile, altere o markdown da primeira frase para H3 e da segunda para H4. Beleza.
Esse H3 e H4 são basicamente o nível de heading que você quer para o seu texto, né? Aqui tem esse link aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada, é a documentação do Markdown, certo? Markdown é a linguagem que a gente usa para escrever, é basicamente uma linguagem de marcação de texto simples, em que você consegue definir títulos e hierarquia das coisas, né? Você consegue deixar texto em itálico, texto em negrito, criar listas. Você pode pensar no Markdown como é uma linguagem de marcação, da mesma forma que o HTML também é uma linguagem de marcação, certo? Só que para propósitos diferentes. Enfim, o Rich Text ele aceita Markdown, como vocês já devem ter visto. Então, alterar o Markdown da primeira fase para H3 e da segunda para H4. O que ele quer dizer aqui a gente tem a primeira frase, esse aqui, né? Your coffee, your way. E your coffee, your way. E a gente tem, no primeiro caso e no segundo, a gente está usando um H1, certo? Eu vou alterar isso aqui para um H3 na primeira e um H4 na segunda. É basicamente H3, é só você colocar 3 jogos da velha, né? E 4 no mobile. Perfeito. Sim, no Rich Text Mobile, desculpa, a primeira frase tem que ser um H3 e a segunda tem que ser um H4. Beleza. E aqui eu não mudo nada, aqui eu deixo do jeito que estava antes. Perfeito. Isso não mudou nada no desktop, mas no mobile já deve ter mudado um pouco. Agora o que mais que a gente vai fazer? Adicione Image Desktop como Children de Responsive Layout Desktop. Tá bom. Eu vou pegar aqui Image Desktop como Children de Responsive Layout Desktop. Responsive Layout Desktop tem o Rich Text. Eu vou colocar a imagem também. Sempre double quotes. Faça o mesmo com mobile. Tá bom. No mobile eu vou fazer a mesma coisa, só que com image mobile. Aqui, image mobile. Perfeito. Vai dar erro aqui, porque esses blocos não existem ainda. Vou vir aqui, copiar isso aqui, colar logo aqui. Nesse caso, não precisa adicionar uma vírgula, porque ela já veio. Ela já está aqui. Pronto, temos as duas imagens, mobile e desktop. Aí, analisando as properties do componente image, defina a largura máxima das duas imagens como 100%. Perfeito. Então, a ideia é que você vá na documentação do image e veja como que eu faço isso, né? O que ele está pedindo? O que ele está pedindo para mim? A largura máxima das duas imagens como 100%. Beleza. Então, eu estou vendo aqui que o bloco image aceita uma prop que chama max width, certo? Max width é justamente a prop que a gente quer, que é para definir a largura máxima. Então, aqui dentro de props, eu vou passar max width. E o valor que ele quer é 100%. Perfeito. Nas duas? Nas duas. Tá bom. Então, copiar esse aqui. E colar aqui. Salvei. Não estou vendo nenhum erro aqui. Vamos ver se as coisas estão funcionando. Vou dar um reload só para ter certeza. A gente está vendo aqui o Rich Text, que a gente está no desktop, então a gente está vendo o Rich Text do iMon Desktop e essa imagem aqui embaixo. Agora, se eu deixar a tela menor, ele mudou para iMon Mobile. Vocês estão vendo que o texto está menor, né? Isso foi por causa da mudança do que a gente fez no começo para H3 e H4. E a imagem é diferente, né? Agora a gente tem as três cafeteiras aqui e essa embaixo, sendo que no desktop a gente tem todas uma do lado da outra. Então, conseguimos fazer um layout responsivo, usando o Responsive Layout. Feito.
Vamos para o próximo layout. O próximo layout é o tab layout, ou layout de abas, certo? O tab layout é um pouquinho mais complexo, porque ele envolve o uso de 3 blocos diferentes. A gente precisa usar um tab layout, o bloco tab layout, e a gente precisa usar 2 tipos de containers, o tab list e o tab content, certo? O tab list representa a lista das abas que a gente tem disponíveis, certo? Então, porque você vai ter as abas, você vai poder clicar nelas, né? Essa lista de abas, aba 1, 2, 3, 4, é o tab list. E o tab content é o que está dentro de cada aba, certo? Então vamos lá. Aqui ele explica, ele dá um exemplo simples, né? Eu vou colocar esse tab layout do jeito que está aqui na nossa home. A nossa home vai ficar bem cheia de coisa, mas acho que no final é legal porque vocês conseguem ver todos os layouts sendo usados. Vou colocar o tab layout aqui na store.home. Depois, é necessário declarar uma tab list e um tab content como children do tab layout. Então, eu vou ter que declarar esse bloco aqui, né, tab layout. Eu já vou colocar ele logo embaixo. Colocar a vírgula, para a gente não ter problemas. E pronto, children, tab list, tab content. Com isso, temos esses 2 containers como componentes do nosso tab layout. Perfeito. O próximo passo é declarar tablist.item e tabcontent.item, certo? Então, vamos declarar os dois como children de um tab list, certo? Então, vamos lá. Esse tab list eu vou ter que definir aqui embaixo. Vou colocar a vírgula que está faltando para não ter problema. Já vou definir um tab content também. Certo? Opa, esqueci da vírgula. Coloquei a vírgula. Agora as coisas estão funcionando. Perfeito. Então a ideia é, você coloca o tab layout na página que você quer usar. Aí você define ele aqui, tab layout. Você sempre vai ter que passar para ele uma tab list e um tab content. Aí na tab list, você vai passar os itens, certo? Esses tab list.item, imagina que cada um deles é uma tabzinha na lista de tabs, certo? E o tab content é o que vai estar dentro de cada uma delas, certo? Então, agora a gente precisa popular elas, né? E falar o que vai estar dentro desses tab contents, certo? A gente quer fazer algo parecido com isso aqui. A gente vai ter duas abas, uma chamada Major Appliances e a outra Electronics. Então vamos lá. A gente vai declarar esses tablist.item e tablist.item. A gente vai declarar 2 tablist.item que são esses caras aqui, né? Tablist.item 1, tablist.item 2, porque eles não existem ainda. Coloquei eles aqui, coloquei a vírgula. Perfeito. Tenho as duas tablists, certo? Aliás, eu tenho a tablist e eu tenho os 2 itens, certo? O que são esses 2 itens? É justamente o que vocês estão vendo aqui em cima, ó, Major Appliances e esse Electronics, é esse Electronics aqui, certo? Tá aqui a imagem. Essa é a ideia. Esse Tab ID é um identificador único de cada uma dessas tabs, certo? E eu vou precisar definir eles aqui para eu poder dizer logo embaixo, ok, qual que é o conteúdo da tab Major Appliances? Qual que é o conteúdo da tab Electronics? Eu vou saber disso por causa do Tab ID, certo? Vocês vão ver que logo aqui embaixo, ele já deve fazer isso, né? É isso mesmo. Eu defino um tabcontent.item 1, um tabcontent.item 2. Eu vou colocar aqui embaixo do tabcontent para ficar tudo junto, né? Aqui eu estou definindo o tablist e aqui eu vou definir o tabcontent. Não dá de colocar a vírgula no final. Então, eu tenho tabcontent 1. Notem que o tab ID aqui, Major Appliances, é o mesmo daqui, Major Appliances. Então, é assim que eu tô dizendo. Esse conteúdo aqui
pertence a essa aba aqui, certo? Isso é válido para os dois, então, perfeito. Por fim, você deve declarar no nosso exemplo. Assim, aqui a gente está usando o rich text 1 e rich text 2. Esse é o conteúdo das nossas abas, né? Então, vamos colocar eles, né? Vamos definir eles aqui. Rich text 1 e rich text 2. Salvei. Nenhum erro, o que é bom. E vamos ver se funcionou. Eu já estou vendo que está aparecendo aqui, né? Texto para Major Appliances. Se eu clicar em Electronics, texto para Electronics. Então, aqui funcionou, certo? Eu tenho duas abas, poderia ter quantas abas eu quisesse, e conforme eu altero as abas, o conteúdo muda, certo? Então, esse é o Tab Layout. Agora, vamos realizar a atividade proposta aqui. O que ele está pedindo para a gente? No arquivo home.json, criado anteriormente, adiciona um Tab Layout Home. Perfeito. A gente já fez isso? Não, não fez. A gente criou um tab layout. Então a gente vai colocar tab layout, home, beleza. Adicione como seus filhos um tab list home e um tab content home. Então eu vou reutilizar o que a gente já tem aqui e colocar home, tab list home, tab content, home. Tem o tab, isso aí, tab list home, tab content home. E aí eu tenho que vir aqui, o tab layout que eu estou usando é um tab layout home agora, tab list e tab content vão ser home também. Perfeito. Só para ficar igual tá aqui. Declare um tab list home, tá aqui, como seus children's. Tab list.item home 1 e tab list.item home 2. Perfeito. A gente já tem os tab lists aqui. Então, o que eu vou fazer é simplesmente trocar esse 1 e 2 por home 1 e home 2, certo? Tab list item home 1, home 2. Lembrando de trocar aqui também. Home 1 e home 2. Perfeito. Declare as properties do tablist.item home1, então esse cara aqui, de maneira que a interface exiba o texto Major Appliances. A gente já está fazendo isso, porque é essa label. E o tab ID, que vai ser o Major Appliances, é o que já está aqui. Basicamente, esse aqui já está pronto. E o 2, a gente quer que a interface exiba o texto Electronics, que é o que a gente já fez, e precisa ter um tab ID de Electronics. Perfeito. Então, é o que a gente já fez. Já tá tudo no lugar já. Beleza. Agora, vamos para a parte do conteúdo. Perfeito. Declare um tab content home. A gente já fez isso. Tab content home. No seu tema, adicione os filhos. Tab content.item. Tab content.item. Hashtag home1 e home2. Então, a gente já tem eles aqui. Vou trocar para home1 e home2. Home1 e home2. Só para ter certeza que está tudo bonitinho. Em cada tab content item, declare apenas um bit text como filho. Perfeito. Bit text 1 e 2. Eu não vou trocar para home, mas eles já estão aqui. Bit text 1 e 2. Inclua uma prop tab ID em cada um dos tab content.item da maneira que aconteça o link entre tab list e tab content. Isso já vai acontecer, porque a gente já fez isso, né? A gente tem o tab ID, Electronics, que está batendo com o tab ID daqui, e o Major Appliances está batendo com o tab ID daqui. Perfeito. Por fim, adicione os bit text abaixo. Eu vou colocar, eles não vão mudar muito do que a gente já tem, mas eu vou colocar eles aqui, só para a gente ficar igual ao resultado final que é esperado. Vou colocar uma vírgula aqui. Como esses caras se chamam rich text home 1 e home 2, eu vou colocar aqui também, onde eu uso eles, né? Home 1 e home 2. Salvei. Nenhum erro. Vamos ver se tá do jeito que a gente espera.
E eu já estou vendo que tá, né? Se a gente vier aqui em Major Appliances, área do conteúdo da tab list.item com tab ID, Major Appliances. Se eu vier em Electronics, área do conteúdo da tab list item com tab ID, Electronics. Então, perfeito. Tá? Tudo funcionou do jeito que a gente esperava. Concluímos a atividade de mais um módulo. Então, o tab layout é isso. Próximo layout. A gente tem o layout modal, ou modal layout, certo? Isso aqui é o que permite que a gente crie modais na nossa interface, certo? Então, nesse módulo em específico, o resultado final vai ser algo parecido com isso aqui, o que a gente tem na nossa loja de desenho, que é o Quick View. É uma feature que muitas lojas vêm utilizando, né? Que é, eu clico aqui, aparece um modal com informações sobre o produto, o preço, eu posso ir para a página de produto, eu posso adicionar um item no carrinho. Certo? Isso aqui é feito com o Modal Layout. Então, falar um pouco para vocês sobre como que a gente usa ele. Né? O Modal Layout ele também consiste em mais alguns blocos, não é só o bloco de Modal Layout. Na verdade, a gente está preocupado com dois blocos principalmente. O Modal Layout, que é o que vai dentro do modal, e o Modal Trigger, que trigger vem de disparo, certo? Então a gente quer definir um bloco em que você vai clicar e o modal vai aparecer, e a gente quer um modal layout que a gente possa definir o que a gente quer que mostre dentro do layout, do modal, certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui direto, ele já pula direto para a atividade, então, então vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos seguir os passos dele aqui. Só lembrando, o modal layout e todos os layouts que eu falei até agora, como eu falei no comecinho dessa gravação, a gente precisa ter ele aqui definido como dependência, certo? Então, modal layout 0x está aqui no meu manifest. Então, como ele está ali no manifest, eu sei que eu posso usar ele sem precisar fazer mais nada. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui no store.home, adicione um modal trigger first. Perfeito. Vamos adicionar esse bloco modal trigger first. Logo embaixo do tab layout. De novo, a nossa home vai ficar bem cheia de coisa, mas tudo bem. Defina então o modal trigger first. Perfeito, porque eu só coloquei aqui, como a gente já esperava, quebrou aqui o link, né? Ele falou, eu não consegui achar esse bloco, porque o bloco não existe ainda. Então, eu vou definir ele aqui, do mesmo jeito que já está aqui no texto, colocando a vírgula para não quebrar. Basicamente, eu defini o bloco e passei children para ele, que é esse rich text trigger, certo? E aqui é um rich text, como vocês já viram várias vezes e a gente já tem usado bastante. Perfeito. Alguma coisa já mudou na loja? Já. Vocês estão vendo que a gente já tem esse click me aqui, né? Que é exatamente o texto que está aqui, certo? Se eu clicar nele, nada acontece por enquanto. Perfeito? Ele é só um texto, um rich text que não está fazendo nada. Ótimo. Então, vamos fazer ele fazer alguma coisa, certo? Então, dentro do modal trigger first, então aqui, adicione o modal layout first. Perfeito. Adicionar o modal layout first aqui logo do lado de rich text. Modal layout first. Como sempre, a gente precisa definir também esse modal layout first, certo? Senão o nosso build vai quebrar. Então, eu vou pegar ele aqui. Eu vou definir embaixo do rich text aqui, modal layout first. Vou pegar esses children aqui. Cuidado quando vocês estiverem copiando e colando, porque vai vir esses maisinhos aqui. Não se esqueçam de apagar eles. Não se esqueçam da vírgula aqui também. Modal layout first, que tem um rich text hello. Ainda está quebrando aqui. Por quê? Porque o rich text hello não existe. Então, eu vou vir aqui e fazer o rich text hello. Certo? Eu vou apagar esses maisinhos que estão aqui. Colocar uma vírgula. E pronto. Temos um rich text hello. Então, o que a gente fez aqui? Um modal trigger
Dentro do modal trigger, né, como children, a gente tem um rich text, que é o texto que aparece para a gente clicar, e o modal layout, que é o que vai aparecer dentro do layout, certo? Que no caso é o rich text hello. Ótimo. Então, se eu salvar isso aqui e ir na minha loja, opa, eu estou aqui, click me, que é exatamente esse rich text. Se eu clicar nele, aparece um modal escrito hello, que é exatamente esse rich text aqui. Então, perfeito. Esse é o modal layout. Dei uma olhada na documentação dele, porque ele tem muito mais coisa. E com um pouco mais de trabalho e mais blocos, vocês conseguem fazer algo tipo isso aqui, que é o Quick View, feito com o modal layout. Então, próximo aqui é... perfeito. Vamos construir o Quick View, certo? Dentro de uma prateleira de produtos. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer primeiro é, a gente tem que definir uma prateleira de produtos. Né? Como que você cria uma prateleira de produtos? Como eu falei no começo, a prateleira de produtos basicamente é um slider layout, que é o que vocês já viram, certo? Então, só que além disso, a gente precisa de um outro bloco especial que vocês não viram ainda, que é o listContext.productList. Esse cara, ele basicamente é responsável por pegar uma lista de produtos para a gente, certo? É ele que vai buscar os produtos que a gente quer e vai fornecer isso para o slider layout, para o slider layout poder montar o carrossel do jeito que a gente espera, certo? Então, vamos lá. No final, a gente vai conseguir fazer o Quick View muito parecido com o que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, vamos lá. Primeiro bloco, a gente tem que pegar esse List Context Product List. Eu vou adicionar ele aqui na home de novo. List Context Product List. E aí a gente vai ter que definir ele, né? Eu vou pegar essa definição aqui inteira, porque eu não vou explicar a fundo o que são todos esses blocos, porque vocês vão ver eles em outros módulos do curso e eles não são exatamente o foco dessa parte de layout que a gente está preocupado agora, certo? Mas, basicamente, aqui eu estou usando esses dois bloquinhos aqui, List Context Product List e Product Summary.shelf, você acabou de criar uma prateleira, certo? Se eu vier aqui na loja, vocês já estão vendo que eu tenho uma prateleira, certo? Essa é a prateleira, muito parecida com a prateleira que vocês conseguem ver aqui na nossa loja de teste, certo? A diferença são os produtos que estão sendo mostrados. Mas com só esses dois blocos você criou uma prateleira. Perfeito. Agora, dado que a gente tem essa prateleira, a gente quer colocar alguma coisa na prateleira que você pode clicar e ver aquele modal, né? Então, vamos fazer isso. Nesse product summary.shelf é exatamente esse bloco aqui, né? Que tem o nome do produto, o selling price, que é o preço do produto, e a imagem do produto também, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no Product Summary.shelf, a gente vai colocar esse Modal Trigger aqui, ó, o Modal Trigger Quick View, certo? Então, aqui no Product Summary, em cima do nome, eu quero Modal Trigger Quick View, certo? De novo, esse bloco não existe ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir ele aqui, Modal Trigger Quick View. E o que eu vou passar para ele? Eu vou passar Children. Então, Children com um Product Summary Image, então a imagem do produto. A imagem do produto vai ser o nosso trigger. Então, quando eu clicar na imagem do produto, ele vai abrir o modal, certo? E o conteúdo do modal ainda não foi definido, porque ele está nesse modal layout hashtag quick view, certo? Então, a gente vai vir aqui no modal layout.quickview
vai definir ele aqui embaixo. Deixa eu tirar esses maisinhos que estão aqui. E colocar uma vírgula aqui para faltando. Prontinho. Ah, isso é interessante. Eu estou. Tá aparecendo para mim esse erro aqui no console, ó, que não é bem um erro, né? É um warning. Tá falando que o bloco product summary.shelf já foi definido, certo? Apesar de eu ter definido ele aqui, ele já foi definido. O que quer dizer isso? Quer dizer que já existe um product summary definido no tema que eu estou usando. E de fato existe, certo? Porque esse tema que eu peguei, ele não estava vazio, ele já tinha coisa, certo? Para o nosso caso aqui, que eu estou mostrando para vocês como as coisas estão funcionando, eu vou simplesmente apagar toda a definição que existia antes aqui nesse tema, tá? Porque aí eu tenho certeza que só vai existir essa aqui, certo? Opa, paguei coisa demais. Eu ainda preciso disso aqui. Se esse cara voltar. Preciso desse aqui também. Preciso desse aqui também. Tá. Bom, como vocês estão vendo, a gente está tomando um erro de que a gente tem o mesmo bloco definido mais de uma vez, certo? Isso acontece, é comum. Quando a gente está definindo um tema muito grande, é comum que apareça mais de um bloco, às vezes, e a gente acaba colocando o mesmo nome. Então, para evitar esse problema, o que eu vou fazer é simplesmente colocar um hashtag algo novo, né? Então, colocar alguma coisa como home, home 2, porque eu sei que não vai ter ninguém com esse mesmo nome aqui, certo? Então, eu vou salvar. O Modal Trigger, a mesma coisa, eu já tenho um Modal Trigger Quick View e um Modal Layout Quick View, então eu vou mudar alguma coisa aqui só para. Eu vou colocar um 2 aqui. Tem que lembrar de colocar um 2 sempre onde esse cara está sendo usado, né? Então, Modal Trigger 2, Product Shelf Home 2, e é isso. Eu sei que esse cara aqui também vai aparecer mais de uma vez, ou não? Não, não apareceu. Então agora eu devia ter aqui na minha loja exatamente o que está sendo mostrado lá, que é, é isso. Eu tenho a minha prateleira. Quando eu clico na imagem, vai aparecer um modal com mais coisas. Vamos ver se isso acontece. Eu vou atualizar a página. Atualizei. Aqui está a minha prateleira. Se eu clicar aqui, eu estou vendo as informações do produto, certo? Então, esse é um jeito de fazer o Quick View. É um jeito bem simplificado, certo? Mas que com um pouco de CSS e Flex Layout e um pouco mais de desenvolvimento, você conseguiria fazer algo desse tipo aqui. Então, é isso. É assim que você faria o Quick View e é assim que você usa o Model Layout, certo? Mais um layout que nós vamos discutir é o Stack Layout, certo? O Stack Layout, é, ele é ele é um layout que permite que a gente coloque blocos em cima de outros blocos, certo? Isso é muito utilizado para você fazer esse tipo de coisa aqui, né? Você tem uma imagem e você tem um, um call to action em cima da imagem, por exemplo. Aqui nesse exemplo check this awesome discount. Então, a ideia é que você tem uma imagem, um bloco de imagem, e aí você tem um botão em cima, certo? Ou um texto em cima. Um infocard, em caso. E é para isso normalmente que a gente usa o Stack Layout. Então, vamos a ele e colocar um exemplo aqui nessa nossa home, que está bem cheia de coisa. Vamos colocar um Stack Layout logo aqui embaixo. Na verdade, eu vou colocar um Stack Layout aqui em cima do nosso Infocard, porque eu acho que tá ficando muito cheio lá para baixo já. Então, vamos lá. Vamos seguir os passos da atividade. Conseguimos dividir em duas partes, tá bom. Pensando nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem no fundo e tem esse botão aqui em cima, certo? Como que a gente vai fazer isso? Então,
No nosso store.home, a gente vai colocar um bloco novo, que é o stack layout, hashtag CTA, que é call to action. Vamos colocar ele aqui. Eu estou colocando ele em cima da nossa flex row. Então, em cima daquela primeira, disso aqui, né, que a gente fez logo no começo. Agora, eu vou adicionar uma imagem e um link nesse stack layout. Vou colocar aqui mesmo. Stack layout CTA. Vou apagar esses maisinhos que vêm junto. Não se esqueçam de apagar eles, porque eles vão quebrar tudo. Colocar essa vírgula aqui no final, também não se esqueçam disso. O link está reclamando, porque a gente ainda não definiu nem o image, nem o link. E agora, vamos simplesmente definir a imagem e o link, certo? A imagem é o bloco que vocês já têm usado até agora no curso, já usamos várias vezes. E esse link é um componente que é simplesmente um link. É um bloco que é um link que é configurável e você pode linkar para qualquer coisa, basicamente. Então, a ideia é que a gente quer que esse link seja um botão, certo? Então, a gente está definindo um link que é um botão, que vai levar a gente para essa rota aqui, /washer, certo? E tem esse label, check this awesome discount. Esse label é o texto que vai aparecer no nosso link, que no caso é um botão, certo? E aí está aqui, o resultado deve ser o que está ali. Então, vamos linkar aqui e ver se isso funcionou, certo? Não estou vendo nenhum erro no console, então isso deve ter funcionado. E funcionou. Aqui a gente tem o nosso infocard, desculpa, a nossa imagem, e a gente tem o botão aqui, Check this awesome discounts, que é um link. Então, se eu clicar aqui, eu vou para essa rota Washer, que nessa loja, essa rota não existe. Mas na loja de vocês poderiam colocar qualquer rota que existisse, certo? Então, esse foi o Stack Layout. A gente pode usar ele para esse caso, que eu acabei de mostrar para vocês, de você ter uma imagem e um botão, que é um link. Essa parte aqui, essa parte opcional, é para você colocar um pouco de CSS e melhorar o estilo, né, dessa imagem que a gente acabou de criar, né? Porque ela tá meio feinha. Mas essa parte aqui eu não vou falar agora. Vocês conseguem seguir no curso mesmo, né? Acompanhando pelo texto aqui. Mas é basicamente só para estilizar e deixar mais bonito, tá? Não tem nada de. Aqui acho que já não é nada específico do Stack Layout, tá? Então, o Stack Layout em si é assim que funciona. E, lógico, recomendo de novo que vocês vão na documentação do Stack Layout e deem uma olhada em tudo que ele tem, porque ele também tem várias props, várias configurações, várias coisas legais que você pode fazer com ele. Perfeito, vamos para o nosso próximo bloco. Próximo e último bloco é o Conditional Layout, certo? O Conditional Layout, como o nome sugere, permite que você mostre elementos, né, mostre certos blocos na sua página, só se alguma condição for verdade, certo? Então, a ideia é que a gente tem diferentes blocos para você fazer diferentes layouts, né? Então, do mesmo jeito que com o Responsive Layout você consegue definir um layout para sua loja, para o desktop, e outro layout totalmente diferente para o mobile, no Conditional Layout você também pode definir dois layouts totalmente diferentes, só que baseado numa condição, certo? A gente vai ver agora como que você faz isso, né? Então, beleza. A gente tem aqui um setup, setup opcional, que é basicamente o que a gente vai mexer agora é numa página de produto, tá? Porque o layout condicional, certo? O conditional layout, ele é usado dentro de páginas de produto, porque as condições que a gente pode verificar, em geral, são relativas a uma página de produto, certo? Então, o que eu recomendo que vocês façam é cria um arquivo product.jsonc, certo? Para a página de produto, certo?
Então, eu tenho ele aqui, inclusive, um product.jsonc, porque o tema que eu estou usando já tem uma página de produto, né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, numa página de busca qualquer e clicar no produto, essa aqui é a página de produto. Então, eu já tenho uma página de produto, tá? Então, eu não vou definir uma nova, mas se vocês não tiverem ainda uma página de produto, sigam o que está aqui, criem um arquivo product.jsonc e basicamente copia e cola isso aqui para vocês terem uma página de produto básica. Beleza? Ótimo. Que vai dar para vocês uma página de produto como essa aqui, que é muito similar à que a gente já tem no tema que eu estou usando. Então, eu não vou criar uma página nova, mas vocês basicamente criem um product.jsonc, copia e cola isso aqui, e vocês deveriam ter uma página como essa aqui, em qualquer produto, tá? Perfeito. Agora, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um banner exclusivo, que é a atividade, né? Um banner exclusivo para uma geladeira, aqui no caso a geladeira retrô, certo? Para isso, use como primeiro filho da store.product, então tá aqui, store.product, um condition layout.product. Então esse é o bloco que a gente vai usar, condition layout.product. Vou colocar ele como primeiro filho. Então, aqui, em cima de todo mundo, condition layout.product. Salvei. Ah, ótimo. O que aconteceu aqui? Eu tomei um erro falando que eu não achei esse bloco, né? Condition layout.product. Nesse caso, não é porque a gente não declarou ele aqui. Esse erro está acontecendo porque aqui no manifest eu não tenho esse cara. Se eu procurar aqui, condition layout, ele não está aqui, certo? Então, aconteceu de eu estou tentando usar um bloco e esse bloco eu não tenho acesso a esse bloco. Como que eu resolvo isso? Eu venho aqui no meu manifest e coloco condition layout. Eu vejo qual que é a versão, certo? Se eu vier aqui na documentação, eu descubro rapidamente qual que é a versão correta. É a versão 2. Então, eu vou vir aqui e colocar. Na verdade, nesse caso aqui, a gente está usando a versão 1. Nesse exemplo do curso, a gente vai usar a versão 1, tá? Então, a gente vai colocar 1.x. Linkado. Então, temos aqui condition layout.product. Agora, não tô recebendo nenhum erro, certo? Por quê? Porque agora eu tenho esse app no manifest, então eu posso usar os blocos que ele me dá. Perfeito. Coloquei aqui, então, condition layout.product. Ótimo. Defina, então, o condition layout.product como uma condição específica para a batedeira retrô. Então, eu venho aqui, eu vou colocar logo aqui embaixo para ficar perto do que a gente já está mexendo. De novo, tirar esses sinais de mais aqui. Colocar uma vírgula aqui. Criei esse cara. Vou ter que criar esse condition. Vocês estão vendo que condition layout.product, certo? Esse ponto .product é porque eu vou colocar uma condição que depende do produto, certo? E aí, o children dele é um bloco que chama condition. Então, é condition.product retromixer, certo? Então, vamos lá. Agora precisamos definir a condição para essa batedeira que a gente quer usar, certo? Então, como está aqui, o condition.product, ele espera receber eu já vou definir ele aqui, condition.product retromixer, porque eu sei que a gente vai precisar, né? A gente vai precisar usar ele. Eu vou salvar. Eu sei que a gente vai precisar usar ele. E a gente vai precisar passar uma prop que chama conditions, certo? É nessa prop conditions que eu vou falar
qual que é a condição que eu quero. Então, assim, eu vou passar para ele uma condição e vou falar, olha, se isso for verdade, renderiza isso aqui, tá? Do mesmo jeito, se isso for falso, o condition.product não vai renderizar nada, certo? Então, vamos lá, vamos definir isso. A gente tem, eu vou pegar aqui, porque como essa própria é meio chatinha de escrever, eu já vou escrever logo aqui. Isso. Vou tirar isso daqui e aí eu vou explicar para vocês o que é a a isso vem aqui, isso vem aqui. Isso aqui tá faltando alguma coisa. Eu vou copiar esse cara inteiro porque tem alguma chave faltando. Então, aqui, aqui, vírgula aqui, prontinho. Então, vamos lá, deixa eu explicar o que é isso aqui, né? Esse conditions, você vai passar para ele uma série de condições, certo? Então, é um array. Aí dentro do array eu tenho um objeto que tem. A ideia é que você constrói uma frase, certo? Então, o primeiro parâmetro da frase é um subject, certo? E o que é o subject? É basicamente qual dado que você quer usar para comparar. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar o product ID, certo? Aí, depois de um subject, você precisa de um verb, que é, tá, ok, qual que é a condição que você quer que eu verifique? Você quer que eu verifique se o product ID é alguma coisa ou existe também is not, então é alguma coisa. Se eu colocar is not, basicamente quer dizer não é alguma coisa. Eu tenho que é contains. Então, se eu colocasse contains, é basicamente eu vou verificar o product ID contém alguma coisa e o inverso também é verdade. Se eu colocar um does not contain, que é o product ID não contém alguma coisa, certo? E esse alguma coisa é o object, certo? Então, esse aqui é o valor que eu vou usar para comparar. Então, no nosso exemplo, a gente quer verificar que a condição que a gente está validando é o product ID é 20, tá? Então, é isso que a gente vai. Então, basicamente, o que esse componente aqui está dizendo é, cara, se o product ID do produto que a gente está, né, da página de produto que a gente está, é 20, então renderiza isso aqui. Renderiza uma imagem, certo? Então, é isso que a gente está dizendo aqui, tá? É, claro, na nossa loja, isso aqui não ia funcionar muito bem porque a gente não sabe se esse objeto 20 existe, né? Tipo, se esse Product ID com ID 20 funciona, certo? Se esse Product ID existe. Então, aqui no curso a gente dá uma dica muito valiosa que é, para você ver isso aqui funcionando na sua loja, você provavelmente vai ter que rodar isso aqui no seu terminal. Desculpa, no DevTools do Chrome. Então, eu vou abrir aqui o DevTools do Chrome, vou vir aqui no console, rodar esse comando. Tá, nesse caso aqui eu recebi undefined. Eu recebi undefined porque. Tá, é porque o estilo da rota tá diferente. Isso pode variar de loja para loja, tá? Então, nessa loja que eu estou usando, no caso não funcionou, mas na loja de vocês provavelmente vai funcionar. E a ideia é que quando você estiver usando isso aqui, você vai saber qual que é o valor que você quer, né? Esse 20 aqui é só um valor arbitrário. Você poderia colocar o ID de um produto de verdade, que você sabe que existe. Mas então, beleza. Agora que a gente já tem a condição, a gente precisa definir esse bloco aqui para a nossa linha de comando aqui parar de reclamar, né? Então vamos fazer isso. Vou pegar aqui essa imagem, RetroMixer Banner, que é essa RetroMixer Banner aqui. Vou definir ele aqui embaixo. Peguei aqui, vírgula, salvei. Parou de dar erro, o que é ótimo.
Agora, se a gente ver aqui na nossa página, na nossa loja, e eu der um refresh, vocês não vão ver nada aqui, porque essa condição aqui é falsa, né? O, o nosso 20 aqui não existe, certo? Porque a gente não tem um produto com, com ID 20, certo? Mas se você tivesse se você tiver numa loja que tenha esse produto e o produto bate, quando você entrar aqui na página de produto, você vai ver esse banner aqui em cima, igual está aqui nessa imagem, certo? Você tem a página da batedeira, que tem o Product ID 20, está aparecendo aqui o banner, e se você for numa página de um produto que não seja a batedeira, então que o Product ID não é 20, você não vai ver a imagem, que é o que está acontecendo aqui no nosso caso, né? O nosso produto não tem Product ID 20, então a gente não vê o banner, certo? E é isso. Esse foi o último layout que a gente tem para mostrar. Esse foi o curso de layouts complexos ou blocos de layout no Store Framework. E é isso. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo curso.